Olá, pessoal! Neste vídeo trabalharemos o Plano Municipal de Educação de Presidente Prudente. Ele foi promulgado através da Lei nº 8.962 de 2015. Ele é estruturado em metas e estratégias. Por uma questão de tempo, nós trabalharemos apenas as 20 metas presentes neles. Então, eu recomendo que você acompanhe o vídeo junto com a letra da Lei do Plano Municipal de Educação para também compreender quais são as estratégias neles previstas. Como disse, o Plano Municipal de Educação ele foi promulgado em 2015 aqui no município de Presidente Prudente. Ele foi fomentado justamente pela política de implementação do Plano Nacional de Educação. Para a elaboração desse plano, foram realizadas diferentes plenárias com diversos segmentos de profissionais da educação, em que pôde-se, de alguma forma, retratar qual era o contexto da educação no município de Presidente Prudente e, assim, traçar metas e estratégias, certo? Então, ele vem aí, através da Lei nº 8.962, e ele considera também a Lei Federal número 13.005 de 2014, que ele tem que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação, dando essa consonância, dando essa coerência. São diretrizes lá no artigo 2º do Plano Municipal de Educação. Então, quais são as bases, quais são os fundamentos do Plano Municipal de Educação de Presidente Prudente? Primeiro fundamento que a gente tem aí é a universalização do atendimento escolar. Não dá para a gente pensar em traçar um plano, pensar no movimento de um plano decenal de 10 anos de duração, sem pensar na universalização, sem pensar no acesso do atendimento escolar. Então, é das diretrizes fundantes desse Plano Municipal de Educação. Segunda diretriz, no segundo inciso aqui, é superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e combate de todas as formas de discriminação. O terceiro inciso, ele vai falando da melhoria na qualidade da educação. Quarto, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município, valorização dos profissionais da educação, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, nós temos aí diretrizes para se fundar um plano municipal de educação. É importante ressaltar que é muito presente a questão de superação das desigualdades, respeito à diversidade, a questão da promoção do princípio de gestão democrática da educação pública, promover também o desenvolvimento humano, científico, cultural e, sobretudo, aí também colocado a valorização dos profissionais da educação. Então, tem uma coerência muito grande, pertinente com os princípios da educação previstos tanto na Constituição Federal quanto os princípios da educação escolar previstos na própria LDB. No artigo 3º é colocado que as metas previstas, elas vêm no anexo desta lei, serão cumpridas no prazo de vigência do plano, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Então, é colocado que as metas elas devem ser cumpridas no prazo do plano, que ele está em vigência. Só que as outras metas, que elas têm metas e estratégias, que elas têm prazos previstos, elas devem cumprir esses prazos que estão previstos no Plano Municipal de Educação. O artigo 4º ele vai falar sobre quem é que faz esse acompanhamento, esse monitoramento do PME. Então, é colocado assim: o acompanhamento da execução do PME, bem como o cumprimento de suas metas, serão objeto de monitoramento contínuo
e de avaliações periódicas realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, Câmara Municipal de Presidente Prudente, Conselho Municipal de Educação, e nós temos aqui a figura do Fórum Permanente de Educação Municipal a ser constituído nos termos desta lei. Então, no artigo 4º, quando a gente fala do acompanhamento, do monitoramento e da execução, nós estamos colocando aqui quais são as instituições que irão fazer esse acompanhamento. E tem aí justamente o aparecimento do Fórum Permanente de Educação, que ele se constitui nos termos previstos desta lei. No artigo 5º vai falar sobre as despesas, de execução desta lei, e no artigo 6º, quando entra em vigor. Então, ele entrou em vigor o Plano Municipal de Educação em 9 de outubro de 2015. A meta 1 do Plano Municipal de Educação, ela se refere ao atendimento da demanda de vagas para a educação infantil. Vamos lá na leitura, ó. Meta 1, manter o atendimento de toda a demanda da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, ou seja, garantir que tenha a continuidade do atendimento na pré-escola de 4 a 5 anos, ou seja, que esse atendimento que já é obrigatório, ele permaneça. E também coloca-se o seguinte, ó, ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender 100% da demanda manifesta por creche de 0 a 3 anos até o final de 2018. Daí nós temos um conceito importante, que é o conceito de demanda manifesta. Demanda manifesta se refere a lista de espera que realmente foi manifestada, que é explícita, ou seja, que as famílias procuraram o interesse por vaga, manifestaram interesse. Então, coloca-se o quê? De ampliar a oferta do atendimento na creche, atendendo 100% da lista de espera. Isso até o prazo de 2018. O conceito de demanda manifesta, ele se diferencia do conceito de demanda reprimida. Demanda reprimida se refere àquelas famílias que não procuraram, que embora elas tenham filhos na idade aí da creche, elas nem chegaram a procurar o poder público, ou seja, não é a população que procurou, que manifestou interesse pela vaga. Essa daí seria a demanda reprimida. Demanda manifesta, aquela que explicitamente procurou o poder público e consta numa lista de espera. Não é? Então, o objetivo é o quê? Que 100% da demanda manifesta seja atendida até 2018, ou seja, a lista de espera tem que ser totalmente atendida. Isso conforme o acordo judicial decorrente, não é? Que tramitou pela Vara da Infância e Juventude. Tem uma ação civil pública, não é? Que tratou sobre a questão do atendimento das vagas na creche. E até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação, ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos. Aqui se considera como um todo o atendimento de até 50% dessa população de até 3 anos de idade. Ou seja, meta 1 refere-se ao acesso de vagas na educação infantil. Então, se propõe que haja continuidade da oferta da vaga obrigatória, que inicia lá nos 4 anos, 4 e 5 anos na pré-escola, e que a demanda manifesta ela seja atendida até o ano de 2018, referente à creche. Já a meta 2, ela coloca o seguinte: universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência desse Plano Municipal de Educação.
Então, na meta 2, ela vai tratar sobre o ensino fundamental, ou seja, universalizar o ensino fundamental para a população de 6 a 14 anos e garantir que 95% dessa população esteja finalizando, concluindo a etapa do ensino fundamental na idade recomendada, ou seja, aos 14 anos. Já a meta 3, ela vai falar de universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência deste PME a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Como disse inicialmente, a gente está falando de um plano municipal do município de Presidente Prudente. Então, ele não envolve apenas ações que são limitadas à Secretaria Municipal de Educação, ao ente federado do município. Envolvem ações que perpassam, a rede estadual, envolvem ações que perpassam até a responsabilidade do federativa. Na meta 3, ela está falando do ensino médio, de garantir que essa população de 15 a 17 anos, ao final do PME, tenha garantido do que? De 85% de matrículas, Garantir que 85% dessa população de 15 a 17 anos esteja matriculada no ensino médio. A meta 4, ela já vai falar do atendimento educacional especializado. Ela vai dizer o seguinte: universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado. Aí, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo. O que é previsto aqui na meta 4? Que seja universalizado tanto a questão do acesso à educação básica, quanto a enquanto serviço da educação especial, para o próprio público da educação especial de 4 a 17 anos. Esse serviço, esse acesso, ele deve ser preferencialmente na rede regular de ensino e que seja garantido que um sistema educacional inclusivo, que haja essa organização como um todo de uma garantia de uma escola inclusiva, respeitando aí as diferenças próprias deste público. Já a meta 5, ela vai colocar sobre a alfabetização. Meta 5 sobre a alfabetização. E o que se propõe no PME sobre a alfabetização dos nossos alunos? Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do segundo ano do ensino fundamental. Então, até quando devem ser alfabetizadas nossos estudantes? Até o final do segundo ano do ensino fundamental, de acordo com a meta 5 do Plano Municipal de Educação. Já a meta 6, ela vai falar justamente da questão da educação em tempo integral, Então, é colocado assim: manter o atendimento em educação de tempo integral de no mínimo 67,5% das escolas públicas municipais. Então, aqui está falando que nas escolas públicas municipais deve-se manter que 67,5% seja garantido. E de forma a atender quantos alunos? Atender pelo menos 26% dos alunos da educação básica. Então, esses 26%, eles se referem aos alunos da educação básica nas escolas públicas municipais. Então, envolve a etapa da educação infantil e do ensino fundamental. Fala-se de manter o atendimento de 67,5% das escolas públicas e a manutenção de garantia mínima de 26% dos alunos da educação básica em matrículas de educação de tempo integral.
Já a meta 7, ela vai falar sobre os índices educacionais. Então, vai falar de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar, não é? E da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Então, o que considera-se, não é? Fomentar a qualidade, garantindo que melhoria do fluxo, melhorando a questão, né, abaixando, diminuindo os índices de reprovação, de abandono, não é? Que todos esses estudantes eles possam transitar na idade correta ali para término dos seus estudos, para término do ensino fundamental, não é? E atingir as metas que foram propostas aí pelo IDEB até 2021. Então, nós temos na meta 7 a fomentação da qualidade da educação e o atingimento das metas previstas no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A meta 8, pessoal, ela vai falar sobre a elevação da escolaridade média da população do município. Ou seja, elevar a escolaridade média dessa população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar que essa população tenha 12 anos de estudo até o último ano de vigência desse Plano Municipal de Educação. Isso considerando as populações do campo, as da região de menor escolaridade no município, dos 25% mais pobres e igualar também a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao IBGE. Então a gente está falando aí que a população de 18 a 29 anos, elas têm que ter essa garantia, não é? Até o final do último ano de vigência do PME, de no mínimo 12 anos de estudos, a média de 12 anos de estudos. Isso como forma de superar as desigualdades sociais, econômicas, territoriais, quando a gente pensa aí na região de menor escolaridade do município e, sobretudo, as desigualdades raciais, buscando igualar a taxa de escolaridade de negros, né, a não negros também, conforme é declarado aí no IBGE. A meta 9, ela vai falar também da alfabetização, mas da alfabetização para a população com 15 anos ou mais. Ou seja, fala-se o seguinte, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais de 97% para 100% até o final de vigência do PME. Então, garantir que 100% até o final de vigência do Plano Municipal de Educação da população com até 15 anos seja alfabetizada. A meta 10, ela vai falar sobre a educação de jovens e adultos, ou seja, ampliar de acordo com as políticas públicas dos entes federados, ou seja, de acordo com o fomento dessas políticas públicas dos demais entes federados, não é? Da própria União, do próprio Estado, as matrículas de jovens e adultos do ensino fundamental e médio. Isso como? Isso que é importante aqui, ó, na forma integrada à educação profissional até o final de 2020. Ou seja, ampliar, não é, as matrículas da EJA para a população, não é, prevista aí para esta modalidade, para o ensino fundamental e médio, desde que sejam integradas e que esse processo ele passe pelo fomento, não é, dos demais entes federados. A meta 11, ela vai falar sobre educação profissional e técnica de nível médio. Então ela vai colocar assim, incentivar a ampliação, de acordo com o Plano Estadual de Educação, das matrículas de educação profissional técnica de nível médio no segmento público, assegurando a qualidade da oferta. Ou seja, ampliar matrículas, né, para a formação profissional técnica de nível médio no segmento público. Esse é o objetivo da meta 11. A meta 12, ela vai falar sobre a oferta de matrículas no ensino superior. Então é colocado assim, articular ações em parceria com os entes federados para ampliar a oferta de matrículas no ensino superior dos jovens do município
egressos do ensino médio de modo a atender às metas propostas no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de Educação. Então, pensar nessa articulação, não é, de acordo com as metas previstas no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de Educação, a ampliação de matrículas no ensino superior. A meta 13, ela se refere ao ensino superior. Então, é colocado o seguinte: pleitear, de acordo com o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação, a elevação da qualidade da educação superior e a ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior, de 75%, sendo do total, no mínimo, 35% doutores. Então, aqui é falado de uma responsabilidade da educação do ensino superior, ou seja, que 35% dos docentes que atuam no ensino superior, eles sejam doutores, certo? Então, que 75% dos docentes das instituições de ensino superior, eles sejam mestres e doutores. Desses 75%, 35% deles, no mínimo, devem ser doutores. A meta 14 é sobre a formação de mestres e doutores. Então, é colocado como meta pleitear e propor programas que visem a elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, ou seja, nos cursos de mestrado e doutorado, de modo a ampliar a titulação de mestres e doutores do município. Então, propor programas, pensar em ações para que o número de mestres e doutores no município ele aumente aí, né, no tempo de vigência do PME. A meta 15, ela vai falar sobre a formação dos profissionais, né, da educação. Então, é colocado que deve-se garantir, em regime de colaboração com os entes federados, uma política municipal de formação dos profissionais da educação básica. A definição do que são os profissionais da educação básica, ela está lá prevista na LDB, no artigo 61, nos incisos 1º, 2º e 3º. E daí busca-se o que com a meta 15? Garantir que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam. Então, a meta 15, ela busca que todos esses profissionais da educação básica, que estão previstos lá no artigo 61 da LDB, que eles tenham formação específica de nível superior em curso de licenciatura. A meta 16, ela vai falar sobre um incentivo para que os profissionais da educação básica busquem cursos de pós-graduação e continuem a sua formação continuada de modo a contribuir com a melhoria da qualidade do ensino. Então, fomentar com que esses profissionais da educação básica, eles se formem também em cursos de pós-graduação e assumam ali, tenham oportunidade de formação continuada. A meta 17, ela vai falar sobre valorização profissional em relação aos salários. Então, é colocado de valorizar os profissionais do magistério, da rede pública municipal, então aqui a gente está falando do município, de forma a equiparar o seu rendimento médio a dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Ou seja, se a escolaridade equivalente for nível superior, equiparar o seu rendimento a também outros profissionais que exercem função de ensino superior, isso até o final do 5º ano de vigência desse Plano Municipal de Educação. Essa meta 17, ela tem algumas vetações que vocês vão poder conferir aí na letra da lei que vocês estão usando para acompanhar a aula. Já a meta 18, ela coloca de assegurar no plano de carreira dos profissionais do magistério público municipal todos os direitos previstos na lei do piso, que é a lei 11.738 de 2008, ou seja, pensar que 1/3 das atividades elas vão ser direcionadas a atividades de estudo, atividades de planejamento, não é?
Isso até o terceiro ano de vigência deste Plano Municipal de Educação. A meta 19, ela vai falar sobre a gestão democrática, ou seja, está previsto que assegurar condições durante a vigência do Plano Municipal de Educação e sob responsabilidade dos sistemas de ensino para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto, bem como recursos próprios da esfera estadual e municipal para manutenção e fortalecimento dos conselhos. Então, a meta 19, ela está falando do quê? De garantir condições para que o princípio da gestão democrática da educação ela seja realizado, inclusive para manutenção e fortalecimento dos conselhos. A meta 20, ela vai falar sobre o financiamento da educação. Então é colocado assim: aplicar de forma eficiente, eficaz e transparente a totalidade dos recursos públicos vinculados à educação básica pública municipal na sua manutenção e desenvolvimento, bem como na valorização dos profissionais da educação. Então coloca-se como meta, que tem eficiência, eficácia e transparência dos recursos que são colocados aí à educação. Eu espero que vocês tenham aí compreendido as 20 metas do Plano Municipal de Educação. Como eu disse inicialmente, acompanhe aí a letra lei e acompanhe as estratégias para que essas metas elas sejam alcançadas. Bons estudos!